Bom, falar um pouquinho para vocês sobre uma das infinitas possibilidades de elaboração de treinamento voltado para performance no futebol. Estou falando de preparação física na academia. É uma estrutura que eu gosto de utilizar, inclusive aplico com os meus alunos os protocolos de preparação que eu tenho. É a estrutura começando por mobilidade, depois exercícios preventivos e de ativação, treinamento de core, treinamento de força e treinamento de potência. Essa estrutura me permite trabalhar dentro da academia uma gama de variedades físicas que o atleta ele vai utilizar com certeza lá dentro de quadra. Mas esses direcionamentos eles têm que ser feitos de forma específica, pensando no que o cara realmente vai fazer, o que o cara realmente vai utilizar e conseguir transferir para dentro de quadra. É isso que separa um treinamento específico de um treinamento tradicional, sem ficar também querendo replicar demais o movimento técnico que está sendo dentro de quadra. Na quadra, você vai fazer um movimento de peito certinho, você vai fazer um movimento de ataque certinho. Na academia, você vai fazer movimentos que vão te promover força, que vão te promover potência e que você consiga transferir. E não necessariamente é a réplica de movimentos. Então, dentro dessa estrutura, eu gosto de começar, como eu falei com vocês, no trabalho de mobilidade. E aí, esse trabalho de mobilidade, a gente vai fazer uma mobilidade focada principalmente, galera, na região do quadril, anterior e posterior, que é onde a gente ataca, onde o nosso corpo, ele realmente é exigido ali dentro de quadro. Então, assim, vamos pegar, por exemplo, os trabalhos de mobilidade quadril. Então, esse trabalho de adutor, vamos colocar, por exemplo, que eu estou montando uma estrutura de treinamento A, B e C, em que em um determinado dia eu vou trabalhar alguns grupamentos musculares e em outro dia eu vou trabalhar outros grupamentos musculares. Então, começando, por exemplo, com esse trabalho de mobilidade, que o meu avatar, que nem ficou tão parecido comigo, está fazendo aí. Mas, por exemplo, estamos trabalhando ali uma mobilidade na região de quadril, de adutores de quadril, e também uma mobilidade em que a gente vai utilizar bastante rotadores internos e externos do quadril, exercícios totalmente funcionais para chapa, totalmente funcionais para deslocamento lateral. São movimentos que a gente vai precisar deles em grande amplitude dentro do treino de quadro. Então começa com o trabalho de mobilidade e aí a gente coloca ali 2, 3, dependendo de como tiver o tempo, a disponibilidade, 4 exercícios de mobilidade. Mas se você tiver um treino ali ABC colocando na média 2, 3 em cada um, você termina a semana com 8 exercícios, 9 exercícios de mobilidade, bem feito, tá? Então, beleza, começamos com esse trabalho de mobilidade, liberamos um pouquinho a articulação do quadril, eu já entro com outro trabalho, que é ou um trabalho preventivo ou um trabalho de ativação, ou os dois juntos. O que é o trabalho preventivo? Atacar grupamentos musculares que costumam se lesionar com o tempo no futevôlei, ou estruturas articulares que precisam de estabilização. Então, por exemplo, o quadril ele precisa de estabilização de adutores, ele precisa de estabilização de abdutores, só que ao invés de trabalhar, por exemplo, adutor e abdutor de forma pura ali, eu trabalho de uma forma um pouco mais dinâmica, com o recrutamento dessas musculaturas em movimentos um pouco mais funcionais. Então, por exemplo, vamos pegar esses dois exercícios. Eu estou fazendo 2 trabalhos de salto. Um salto praticamente que está acontecendo aqui nesse plano e um salto em que eu estou fazendo a projeção para cima. Os dois eu estou trabalhando a musculatura abdutora do quadril, porque o bend está gerando essa resistência aí no meu corpo, tá? Então, é um salto onde durante os movimentos de abrir e fechar em que eu estou no ar, eu estou utilizando a musculatura abdutora do quadril, a musculatura estabilizadora do quadril, como uma forma de ensinar essa musculatura a trabalhar quando ela estiver em alta intensidade. Então não deixar só para quadríceps, não deixar só para isquiotibial, colocar, por exemplo, um glúteo médio, um músculo abdutor do quadril importante para estabilização, colocar, por exemplo, os abdutores de quadril para trabalhar, colocar os adutores de quadril para trabalhar. Então, esse segundo bloco eu penso bastante nisso, em prevenção, em ativação, já pensando em que eu vou utilizar no meu treino de musculação e já pensando também o que eu vou utilizar lá dentro de quadra. Depois já vem outra parte, que é uma parte funcional também, que é a parte do treinamento de core. Essa parte do treinamento de core, ela acontece de forma progressiva. Às vezes a gente vai começar o treinamento de core fazendo exercícios mais simples e depois a gente começa com trabalhos mais dinâmicos. Então, por exemplo, essa prancha que eu estou fazendo aqui à direita, com essa rotação de tronco, é uma prancha que vai utilizar bastante os rotadores aqui do abdômen, tá?
os rotadores do tronco, que é um movimento que a gente utiliza o tempo todo para fazer mudança de direção, para pegar uma chapa na lateral, para virar, para fazer um movimento de ombro, para deslocar e pegar uma bola de peito. Então essa rotação de tronco ela é bastante exigida. E também aqui na minha esquerda, um trabalho de flexão de ombros ajoelhado, onde essa flexão de ombros, para ela acontecer com uma certa estabilização, eu preciso de uma ativação muito grande de core. Então fazemos aí essa estrutura de core. E galera, só lembrando para vocês que esse tipo de estrutura é um tipo de estrutura que vocês vão ver nos meus programas de treinamento, tanto o programa geral quanto o programa específico, que o link está aqui abaixo do vídeo, tá? Aí nós vamos para o bloco do treinamento de força. Força, nós temos duas formas básicas de trabalhar ela aí. Sempre com carga, sempre fazendo ativação neural. Em outros vídeos meus eu vou explicar para vocês como que a gente ganha força sem aumentar demais a massa muscular para não ficar pesado. Mas a gente tem os exercícios de força básica, como esse exercício que está à minha direita aqui, que é um agachamento livre, que vai ativar, que pelo fato de ter muita carga, vai ter uma ativação neural muito grande. E tem os exercícios que vão gerar força unilateral, que é muito específico para a nossa modalidade. A gente sempre está em movimento de corrida, em movimento de passada alternada, em movimento de apoio de uma perna só. E normalmente a gente tem esses desequilíbrios entre uma perna e entre outra. Então é importante que a gente faça esse trabalho. E aí eu termino ali com um bloco de potência. Esse bloco de potência ele pode vir junto com o trabalho de força, ele pode vir antes do trabalho de força, depende do objetivo que eu estou querendo utilizar no meu treino. E aí nesse bloco de potência, dois exercícios assim, simples, mas muito efetivos para transferência, para converter a força que a gente está utilizando em potência, que é esse salto saindo aí sentado da caixa. Então você está sentado aí na caixa, você utiliza um pouquinho a sua inércia para buscar a maior altura possível, e também esse trabalho de salto alternado no caixote, utilizando aquela premissa de trabalho unilateral que a gente utiliza bastante dentro de quadro. O trabalho de salto ele é importante não só para a gente saltar mais alto na hora do ataque. Então, por exemplo, o shark attack, que precisa dessa força unilateral, que esse salto alternado é importante. Mas não é só, quando a gente trabalha salto, o objetivo não é só aumentar a altura do salto, é aumentar a velocidade também. Esses exercícios aí, eles têm a capacidade de transferir para o corpo também em velocidade. Então eu falo daquela velocidade horizontal, aquela velocidade lateral, aquela velocidade para trás. Então essa é uma das possibilidades de uma estrutura de treinamento voltada para o futebol. Lembrando que eu estou falando de um treino A. Por exemplo, em outros treinos eu trabalharia, por exemplo, posteriores de coxa, que eu não trabalhei, panturrilha, trabalhos para membros superiores, utilizando ali talvez um componente inferior para ser um pouco mais funcional. Então esse aí seria, por exemplo, um treino A. Ele teria que ser complementado com o treino B, que seria feito em outro dia da semana, para colocar e trabalhar os agrupamentos musculares que eu não trabalhei agora, tá? Mas isso é história para outro vídeo, podem ter certeza que vai ter por aqui. Se você quiser um protocolo de preparação física específico para futebol, como esse aqui, inclusive esse é um treino que está lá dentro da minha plataforma, é o treino que a galera está fazendo agora no mês de julho, o link está aqui na legenda. Vem treinar comigo.